Boa noite a todos. Você pode tomar o seu lugar. Boa noite àqueles que estão nos assistindo de casa. Também, na semana passada, nós falamos sobre o que de fato é a bênção de Deus. E a gente partiu de um texto de Hebreus 12:16, e só para contextualizar, e hoje nós vamos para Hebreus 12:14, 14 e 15, nós vamos ficar partir desses dois versículos, porque tem algo que eu acho não, tenho certeza, que faz parte do fundamento de uma vida cristã. Muitos usam, e muitas vezes eu mesmo usei esse texto para falar apenas sobre santificação. Mas o autor da carta aos Hebreus, e a gente fala assim, o autor da carta aos Hebreus, porque não se sabe de fato quem escreveu essa carta, por isso a gente sempre cita dessa maneira. Ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, observe bem agora aqui, porque a Bíblia, ela se expressa para nós de uma forma muito especial, e a gente tem que dar atenção aos detalhes da palavra, porque às vezes uma vírgula muda tudo numa frase. E aqui o autor é cuidadoso dizendo: atenta diligentemente, para que ninguém seja faltoso. De que maneira? Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, observe bem, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu quero falar sobre a importância do perdão na nossa vida. A importância do perdão para cada um de nós. Porque quando aqui o autor diz: segui a paz com todos, quando nós estamos com alguma dificuldade com alguém, nós não temos paz com aquela pessoa. No momento que as Escrituras nos instruem, então, a seguir a paz com todos, significa que nós temos que estar bem resolvidos. Tanto que o versículo 15, ele vai falar sobre que nós tenhamos o cuidado, para que ninguém tenha em falta, se separe da graça, e não haja nenhuma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe. Quer dizer, nós não vamos conseguir ter paz, porque aquela questão mal resolvida, pode ser de uma coisa muito grave, pode ser de uma coisa não tão grave, mas aquilo pode causar um grande mal na nossa vida. Santificação, muitos pensam que é não pecar. Voltando para o 14 de novo. Na verdade, também mas santificado, ou santificar, é nos tornar parecidos com Cristo. É importante entender isso. Santificar não é apenas não pecar. Uma pessoa que se santifica não é só uma pessoa que não peca, mas é uma pessoa que procura se parecer com Cristo. Seguir a paz com todos é procurar não ter problema nessa área de relacionamentos. E como as pessoas têm dificuldade de trabalhar essa questão de relacionamentos na sua vida. Como eu disse, alguns talvez de uma forma mais profunda, alguns de uma forma até superficial. Mas como as pessoas têm atritos, como as pessoas têm conflitos, como as pessoas têm dificuldades umas com as outras. E qual é o problema disso? O grande problema que está nesses dois versículos, está no 15 agora, é que quando eu não busco essa santificação, quando eu não busco estar em paz com todos, pode acontecer de eu me separar da graça de Deus. Você não vai encontrar muitos versículos na Bíblia que vão trazer esse prejuízo, dá para dizer assim.
Porque até a salvação vem pela graça. Então a graça a gente tem como algo que está à nossa disposição, a nosso favor. Mas quando nós estamos em desobediência, preste atenção, a um princípio de Deus, a graça ou a manifestação da graça, ela é estancada da nossa vida. Por isso a seriedade desse texto. Atentando diligentemente, porque para que ninguém seja faltoso nessa questão de estar em paz com todos. Por quê? Porque se a pessoa não resolve, ela pode se privar, ela pode se separar da graça de Deus. Ou seja, a graça começa a parar de fluir na vida dela. E todos nós precisamos da graça. Paulo, quando ele ora a Deus pedindo que livre ele de um problema que ele tinha, uma dificuldade que ele tinha, que ele chama de um espinho na carne, que ninguém sabe bem o que era, Deus responde para ele o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Então a graça de Deus, ela nos dá força, ela nos concede a ajuda necessária para os tempos difíceis. Mas quando nós não resolvemos essa questão nos nossos relacionamentos, nós acabamos nos privando da graça. E existe então a semente, porque tem uma coisa assim, tem aquele período que nós estamos com o nosso coração machucado por alguma questão. Sabe, e aqui o autor ele fala sobre uma raiz de amargura, é quando a semente ela está lançando as primeiras raízes, é quando a semente está dentro da terra, a gente nem vê, mas ela está lá, germinando lá dentro. E dali um tempo, se essa semente ela for bem cuidada, olha só como existe a semente do bem e a semente do... Se você cuidar bem, alimentar bem a amargura, a falta de perdão no seu coração, vai deixar de ser só uma semente e vai brotar. E quando ela brotar, ela vai contaminar outras pessoas. Quer que eu traduzo? Alguém magoado com alguém, fica aquele tempo a semente lá no coração, mas daqui a pouco a pessoa começa a falar para várias pessoas e contaminar outras pessoas com respeito à falta de alguém. E aí, o problema já não é mais apenas seu. Esse problema, ele começa a contaminar, como diz aqui a Bíblia, outras pessoas. E é muito interessante porque o ser humano ele se mete em muitos problemas. A gente ouve com frequência, eu posso dizer com frequência, algumas pessoas falar, eu já recebi ligação de pessoas falando de outras pessoas. E aí eu sempre me pergunto o seguinte: o que o erro da outra pessoa vai trazer de benefício para a minha vida? O que saber do erro de outra pessoa vai trazer de benefício na minha vida? Ou qual o meu julgamento com respeito ao erro de outras pessoas vai mudar alguma coisa na minha vida? Inclusive, a Bíblia diz assim, que nós não devemos julgar para não sermos julgados, porque com a medida, preste atenção, com a mesma força que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E tem um outro texto que ele gera muito temor no meu coração, que diz assim: o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Ou seja, quanto mais você julga as pessoas, e com maior intensidade, quanto maior a intensidade do seu julgamento, também será o julgamento na sua vida. Preste atenção nisso. E quando você não usa de misericórdia, você também não vai ter o direito à misericórdia. Então a gente tem que cuidar com respeito a essas coisas. Olha aí, o juízo é sem misericórdia. Com quem? Com aquele que não usou de... Então, quando eu sou misericordioso, porque, olha para mim aqui,
uma hora, talvez você deixe de ser o juiz e se torne o réu. E aí, com a mesma intensidade que você julgou, você vai ser julgado. Mas eu volto a perguntar, o que vai trazer de benefício na sua vida o se envolver com o problema dos outros? Porque tem pessoas que são contaminadas pelos chamados fofoqueiros. Você sabe o que é amaldiçoar? É falar mal. Amaldiçoar, soar é falar mal. Abençoar é falar bem. E quem abençoa, segundo a palavra, é o quê? E quem amaldiçoa é o quê? Olha que forte isso aqui, gente. Quando você abençoa, você é abençoado. E quando você amaldiçoa, você é amaldiçoado. A lei da semeadura, ela está presente em todos os tempos. Ela não é algo da lei de Moisés. Ela é algo antes da lei, ela é do Éden. Ela é do início, ela é durante todas as dispensações. A Bíblia é dividida em 7 dispensações, em 7 tempos. E em todos os 7 tempos, a lei da semeadura, ela continua valendo. Ou seja, aquilo que eu planto, eu também vou colher. Então, nós temos e precisamos pensar a respeito disso na nossa vida. Porque como tem pessoas, gente, como tem pessoas mal resolvidas, pessoas machucadas, pessoas amarguradas, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, e muitas dessas pessoas são com problemas, questões irrelevantes, questões minúsculas. Algumas pessoas têm atritos e decepções com muita facilidade. Você deve conhecer alguém, né, que qualquer coisa é motivo de atrito, ou se decepciona fácil. Pessoas que pensam demais nas injustiças dos outros. Pessoas que repetem e remoem algumas cenas. Tem pessoas que ficam pensando, olha, se fosse agora, eu poderia ter dito isso, eu poderia ter falado aquilo, poderia ter aquele outro. As pessoas ficam o quê? Isso é você alimentar aquela semente de amargura que está dentro de você. Ela vai brotar e ela vai contaminar outras pessoas. E esse mal, ele vai te privar, ele vai te afastar da graça de Deus. Pessoas levam frustrações de pessoas e inimizades dentro de si por muito tempo. Um dos segredos, gente, para nós nos frustrarmos menos, nos decepcionarmos menos, é a gente esperar menos das pessoas. Amém? E uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer é que nós também frustramos pessoas, mesmo não querendo. Mas nós frustramos pessoas, nós decepcionamos pessoas, mesmo não querendo. Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu falo isso com bastante frequência. Porque às vezes o nosso melhor não está sendo o melhor para outra pessoa. Então a gente tem que fazer o bem, como a gente disse, sem esperar, sem importar a quem, não esperando nada de volta das pessoas. Porque às vezes alguns se doam demais e pensam que os outros também deveriam se doar da mesma maneira e não se doam. Ou talvez se doam, mas não da maneira que a gente espera. E assim muitas pessoas vão tendo problemas e dificuldades com relacionamento. Mas voltando aqui para a questão desse perdão que produz descanso. Deus, quando ensina sobre o perdão, observe bem isso aqui, não é porque Ele quer o bem de quem nos feriu, é porque Ele quer o nosso bem. Tudo que Deus nos pede, gente, tudo que Deus pede a nós, não é para beneficiar os outros, é para beneficiar a nós. E a questão do perdão, muitas pessoas têm sérias dificuldades de entender que quando elas perdoam,
isso não é bom para quem as feriu. Isso é bom para elas mesmas, para elas próprias. E trazendo alguns conceitos aqui a respeito da vida de Jesus, aquilo que Jesus vivia. Jesus não gravitava em torno dos seus inúmeros problemas. Jesus era rejeitado. Jesus muitas vezes fugiu de apedrejamento, porque era uma forma de machucar e até de matar. Estevão foi morto apedrejado. Ele fugiu de ser preso, mas Jesus, ele sempre foi uma pessoa resolvido dentro de si. Jesus, ele foi extremamente criticado, e olha só que interessante, devido aos religiosos. Jesus era extremamente criticado pelos religiosos. O que disseram para Jesus quando ele esteve com Zaqueu? Alguém lembra o que disseram para Jesus? Porque o mestre de vocês senta e come com os pecadores. Jesus era julgado. Era julgado se fazia, era julgado se não fazia. Jesus ele traz os princípios do coração de Deus, e ele expressa isso de forma terrena. Os 4 evangelhos, gente, revelam Jesus. É importante entender isso aqui. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, em todos os livros. Os 4 evangelhos, eles são a manifestação do próprio Cristo. Então, tudo que você conseguir tirar para a sua vida dos 4 evangelhos é fundamental para a sua eternidade, para a sua salvação e também para a sua vida terrena. E depois as cartas, elas são a aplicação daquilo que Jesus havia ensinado. E o Apocalipse, então, o último livro, ele é o livro da consumação, do final, de como que Deus vai encerrar todas as coisas. Mas tudo aponta para Jesus, e os evangelhos, eles são, então, essa manifestação de Jesus. A vida de Jesus, como que ele administrou as coisas nessa terra, porque apesar de vir de Deus, ele era 100% homem. E sendo 100% homem, Jesus não fazia da sua mente um depósito de lixo ou de preocupação pela forma como os outros o viam. Você já viu aquele ditado, né? Caráter é aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. E reputação é como os outros me veem. A reputação de Jesus não era boa, gente. Principalmente para os líderes da época. O povo seguia Jesus por aquilo que ele dava, né? Por aquilo que os milagres, as curas, as libertações, as ressurreições. Mas Jesus não era benquisto por muitas pessoas. Mas isso não deixou, ou não impediu Jesus de ser uma pessoa livre dentro de si mesmo. Porque ele sabia que ele estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus para a vida dele. Então, se a gente está seguindo o princípio, gente, eu já disse aqui outras vezes, a paz não é a ausência de lutas, não é. A paz é a certeza de que mesmo em meio às lutas, nós estamos cobertos pela presença de Deus. Amém? É só olha o que era Jó, lá em Jó capítulo 1, versículo 1. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele era um homem que tinha uma vida alinhada à vontade de Deus. O que acontece lá no versículo 10? O que o próprio diabo diz? Porque aí vem um diálogo entre Deus e o diabo. E agora o diabo diz: acaso não o cercaste com uma sebe? Sabe o que é uma sebe? Uma cerca viva. Sabe, tem pessoas que cercam a casa com uma cerca viva, né? Então a sebe era isso. Acaso não o cercaste com sebe? Está fazendo uma alusão. O próprio Deus cuidava.
a sua casa, a ele a sua casa, que está incluído os filhos, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então o diabo diz assim, olha a vida que ele tem, mas por que Jó tinha essa vida? Pela vida que ele tinha com Deus. E aí, para provar que o valor maior de Jó não era os resultados, mas era o próprio Deus, aí vem toda aquela questão, que o diabo provoca Deus, e Deus, para provar que existe pessoas de Deus nessa terra, Deus diz, então toca, pode tocar na família, e Deus tocou. E o diabo tocou, aliás, Deus permitiu e ele tocou. Pode tocar na saúde, ele tocou. Pode tocar nos bens e ele tocou. Olha aqui para mim, se Deus tocar em alguma área da sua vida, vou arrumar a pergunta, se Deus permitir que alguma área da sua vida seja tocada, como fica a sua relação com Deus? Como fica a sua relação com Deus? Deus permitiu que Jó perdesse muito. Mas a relação de Jó com Deus não mudou. Eu falei, foi quarta-feira passada que eu falei da bênção? Acho que foi, né? Na quarta-feira passada eu falei do pastor Erlei e hoje eu quero falar de um outro pastor que marcou a minha vida, me abençoou muito, que foi o pastor Jonas. Alguns conhecem ele aqui. O pastor Jonas, ele perdeu um filho adolescente, e eu convivi, eu inclusive dei aula para ele no ministério infantil, para o filho, aliás, para os 3 filhos do pastor Jonas, todos eles, quando eu era do ministério infantil, eu ministrei com eles, e ele perdeu um filho na Lagoa da Conceição, ali em Florianópolis, morreu afogado. E ele veio ser enterrado aqui em São Leopoldo, e eu estava no enterro do filho. E, claro, ele como pai não fez o enterro, mas ele fez a oração final do enterro. E aquilo marcou a minha vida, porque a oração dele foi a oração de Jó. Ele disse exatamente o que Jó disse, ele disse assim, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pensa fazer uma oração dessa, gente. Aquilo abençoou a minha vida, porque o que aquilo me trouxe de reflexão foi muito grande. Porque ele não atribuiu a Deus uma falta. Ele glorificou a Deus aquela falta na vida dele. Ele não permitiu que aquilo gerasse uma raiz de amargura, uma frustração, uma decepção. E eu tenho certeza que essa oração abençoou muita gente como me abençoou. Em não reclamar para Deus, mas glorificar a Deus por uma falta de tamanha que é a perda de um filho. Não imagino perder meu filho, que seja isso. Mas aí eu olho para as circunstâncias da vida, porque na vida, a maior parte das vezes a gente perde, essa é a verdade. E algumas vezes a gente ganha. Mas será que há motivo para nós deixarmos de glorificar a Deus por algumas perdas na vida? Tem gente que o seu time perder, estraga a sua semana. Quanto mais outras coisas. Tem pessoas que se deixam atingir por coisas tão pequenas, gente. Por falhas das outras pessoas, falhas tão pequenas. Jesus não gastava tempo reclamando. Ele sempre agradecia. Quando mostraram para ele diante da multidão, os discípulos vieram e disseram, Jesus despede o povo está com fome, para que eles comprem comida. E aí Jesus disse, o que vocês têm aí para comer?
E era uma multidão de pessoas. E eles tinham 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? Ele reclamou, poxa, eu só tenho isso. Ele reclamou, gente? Não, o que ele fez? Ele agradeceu e ele abençoou. Tudo que você começar a abençoar e agradecer, vai se multiplicar na sua vida. Aprenda a agradecer a vida, até os desafios, até as dificuldades. Aprenda a agradecer e não a reclamar. Das pessoas, das atitudes das pessoas, agradeça. Jesus gastava tempo agradecendo e não reclamando. Jesus, além de toda a sua bagagem, situação social, dificuldade para exercer o seu ministério, ele tinha que lidar com as misérias, problemas e dores das pessoas que estavam seguindo ele diariamente. Olha que pressão, gente. Mas Jesus aprendeu a ajudar a todos, sem viver a dor de nenhuma pessoa. Olha para mim aqui, para de viver a dor dos outros. Para de viver a dor dos outros. Tem pessoas que os pais se separam. E daí o filho, ele quer resolver lá o problema do pai. Ele acha que agora ele é o marido da mãe dele. Acontece isso às vezes. Cada um tem que viver a sua vida, cada um tem que viver os seus desafios, cada um tem que viver a sua dor. Entenda isso, gente. Não leve uma cruz que não é sua. Tem pessoas que querem levar a dor dos outros, se incomodar pela dor dos outros. Alguém vem e coloca lá uma semente, te contamina pelo erro de alguém. Uma vez eu tinha uma célula na minha casa, e aí uma pessoa me procurou e disse assim, o fulano ele vai na tua célula. Só que o fulano ele vai só para pegar as gurias. Só para dar bote, sabe? Era uma célula bem jovem assim e tal. Eu disse, deixa ele vir. Pode deixar vir. E quando ele chegou, eu já estava uriçado. Mas eu já estava louco para xingar ele, né? E ele chegou na célula, e ele foi ficando, e ele foi ficando, e ele foi ficando. Ele era realmente uma... Sabe quando o Rambo, no fim do filme, pega a metralhadora, assim, ele era com as gurias, tirava em todo mundo. E aí um dia eu fui conversar com ele, e aí ele me contou a história dele. A história de abandono dos pais, da mãe principalmente. Ele tinha uma carência de mãe, e ele jogava então essa carência. Ele não entendia isso, mas eu entendi isso, que ele jogava aquela carência, ele queria alguém porque ele teve uma ausência de mãe, uma ausência feminina na vida dele. E um pai distante, ele tinha uma série de dificuldades. E aí depois que eu ouvi ele, presta atenção nisso aqui, eu fiquei indignado com quem falou dele para mim. Olha que louco. Primeiro eu queria matar ele, no bom sentido, né? E depois eu queria matar quem falou dele. Porque às vezes nós não sabemos o porquê as pessoas fazem o que elas fazem. Existe uma história por trás. Sempre existe uma história por trás. Existe uma cultura por trás. Existe uma bagagem por trás. Eu andei dando uns gritos aí nos cultos de novo. E aí, eu sei que o pessoal meio se apavora comigo, né? Só que, uma vez eu falei com a minha liderança, eu escrevi, até achei isso essa semana, eu escrevi toda a minha história para eles. E eu disse, olha, se você fosse filho do seu Cici, da dona Terezinha, que a coisa lá em casa sempre funcionou meio no grito, sabe? Tem muitos pais aí que funcionam no grito, sim ou não? E se você tivesse uma história no futebol, onde o treinador, o tempo todo, é só olhar um jogo de futebol, gente, e pegar os treinadores gaúchos, eles gritam o tempo todo, e gritam e xingam, e aquilo ali não é algo para te ofender, é para te inspirar. Daí às vezes eu aplico isso na igreja, mas não dá certo. Mas em mim, gente, para mim, aliás, é inspiração. Alguém diz, vai lá, Cássio! Caramba, vai lá, pô! Eu vou, entendeu? Tem outros que vão embora. Começa a chorar. Ai, meu filho é meio Nutella, eu dou uns gritos com ele. Ai, pai.
Ele vê a minha cara às vezes assim, ô pai, o que que houve? Eu nem respondo, aí ele também não pergunta mais. Ele já é meio Nutella nesse negócio, né? Se você não entender a minha história, você não entende o meu jeito de falar aqui, mas se você conviver comigo, você vai ver que eu sou pior do que você imagina. Mas você vai ver que por trás não é uma intenção ruim. Nunca, gente, não é. Só que eu sei que quem tem que mudar sou eu, o auditório, não tem como todo mundo se adaptar a mim, né? Então eu tenho que me adaptar ao auditório. Mas, só para entender, a gente tem que olhar além daquilo que a pessoa está fazendo. Se você não olhar a minha história, você não vai entender por que eu grito. Não tem como. Mas quando você olha a minha história, você ouve a minha história, você ouve como eu funciono, você vai, ele está tentando me motivar, é desse jeito. Mas E Jesus, é tão interessante que Jesus ensina isso lá em Lucas 23 e 34. Jesus, ele diz ali, aqui eram as pessoas que estavam torturando Jesus antes de ser crucificado. Jesus dizia, Pai, olha só o que Jesus dizia, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Então, olha só, o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele estava olhando além da agressão e além do agressor. Aqueles agressores, foi dito para eles que Jesus, ele era uma farsa. Ele era um enganador. Foi dito que ele estava prejudicando pessoas. Foi dito que ele precisava sofrer como punição dos crimes que ele tinha cometido. Então aquelas pessoas ali, elas estavam olhando para Jesus de uma forma, da forma errada, mas errada para nós que sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Mas para eles não. Então Jesus, ele diz, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Uma pessoa abusada pode dizer assim, mas Cássio, tu nunca foi abusado. Não, não fui, graças a Deus. Não fui abusado. Mas Jesus foi abusado. E ele ensinou a olhar além de quem foi abusado, porque o que fizeram com Jesus foi um extremo abuso na questão de violência. E Jesus consegue olhar para as pessoas e dizer, Pai, perdoa-os. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Porque, gente, perdoar a primeira pessoa a se beneficiar do perdão é quem perdoa. Por isso Jesus ensinava, divulgava, e Jesus vivia essa capacidade de perdoar. Jesus vivia essa capacidade de perdoar. Jesus desenvolveu essa capacidade como? Ele compreendia, ele entendia o que estava por trás. E aí então, ele perdoava. Ele olhava para as pessoas, preste atenção nisso aqui, além dos seus erros. Ele olhava para as pessoas além dos seus erros. Não sei se você sabe, muitos jovens que cometem algum tipo de delinquência, até algum assassinato, algum roubo, e eles são pegos, eles são presos. Você sabe o que eles querem no outro dia? Alguém tem ideia do que eles querem? Eles querem saber o que saiu no jornal a respeito deles. Porque eles entendem que aquilo ali é uma forma de eles aparecer, é uma questão pessoal, é uma forma de eles se sentirem importantes. Você vai olhar, mas é o cúmulo, Cássio, é o cúmulo. Mas é uma forma deles se sentirem importantes. Se as pessoas se sentissem importantes por fazer o bem, aquilo também preencheria elas. Ou você acha que todos esses adolescentes que estão aí em boca de fumo, o que eles se sentem ali, estando lá, guardando, cuidando de uma pessoa que, se eles roubar a pessoa vai lá dar um tiro na cabeça deles e acaba a vida deles. O que acontece com a maioria? Morrem extremamente cedo. A média de idade, gente, de jovens envolvidos com tráfico é 20 anos, se já não é menos. Mas por que eles se envolvem nisso? Já viu aquela frase, abrace o seu filho antes que um traficante o abrace? Eles se sentem abraçados, eles se sentem acolhidos, eles se sentem importantes, eles sentem que lá eles têm algum tipo de valor,
Por mais que é um engano do diabo tudo isso. Estou me fazendo entender? Amém ou não amém? É um engano do diabo por trás, para roubar, matar e destruir o futuro de adolescentes, o futuro de jovens. Mas eles se sentem importantes por isso. Talvez em casa eles não eram valorizados, não se sentiam importantes, e lá eles se sentiram importantes. Então, Jesus, ele olhava as pessoas além dos erros. Ele compreendia que havia muitas misérias ocultas na vida das pessoas. Por isso elas reagiam de forma errada. Cada pessoa é escrava dos seus conflitos, traumas e frustrações. E quem não perdoa, alimenta a ansiedade e destrói a sua paz. Quem não perdoa não tem paz. E para perdoar é preciso olhar além do agressor, compreender. Grande foi a compreensão de Jesus com aqueles que o maltrataram e o crucificaram. Jesus compreendeu que eles eram escravos de um sistema social da sociedade que dizia que o problema era Jesus. A alma de Jesus tinha três grandes pilares: o amor, a compreensão e, por consequência, o perdão. Como ele amava e compreendia, ele conseguia perdoar. A maior vingança contra uma pessoa é compreender o quanto ela é frágil e perdoá-la. Quem perdoa tem de volta a paz e é livre dentro de si. Quando você odeia alguém, preste atenção nisso aqui, essa pessoa te acompanha todos os dias, porque ela está ali na sua mente, ela está ali lhe perturbando. Mas quando você perdoa alguém, não importa se a pessoa continua sendo ruim ou não, quando você perdoa, quem se liberta é você. Por trás de uma pessoa autoritária, existe uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Por trás de uma pessoa agressiva, sabe qual é o problema dos agressivos? Eles são infelizes. Eles não são felizes. Por isso eles são agressivos. Na verdade, o que a pessoa gostaria era de agredir a própria vida. Mas como ela não faz isso, ela quer agredir os outros. Pode ver que as pessoas mais agressivas são pessoas infelizes. Lá dentro elas são infelizes. Elas podem mostrar um sorriso no rosto, mas lá dentro são pessoas infelizes. Então, dentro de cada pessoa, por mais complicada que ela seja aos nossos olhos, existe uma pessoa que precisa de Jesus, precisa de Deus, precisa de amor. Amém, gente? Perdoar. Quem perdoa e quem se perdoa. Gente, eu fico pensando, eu estava calculando alguns erros que eu cometi na vida. E foram erros. Aí eu penso assim, mas e se eu não tivesse errado? Seria melhor, eu acredito. Mas o também aprender com aqueles erros, hoje me fez ser uma pessoa melhor. Então, eu não me condeno pelos erros que eu cometi. Uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas, e eu estou acompanhando uma pessoa que está vivendo uma situação muito difícil, e eu tenho dito para ela assim, faz tudo o que tu puder. Mesmo que talvez, em algum aspecto, tu acha que pode te trazer um prejuízo hoje. Faz tudo o que tu puder. Porque no futuro, você sempre vai se arrepender mais pelas coisas que você não fez do que pelas coisas que você fez. Não é verdade? Então, eu não estou falando de coisa errada, né, gente? Mas a gente sempre vai se arrepender mais daquilo que a gente não fez do que daquilo que a gente fez. Talvez eu perdi uma coisa para fazer outra. Mas eu me arrependeria mais de não ter feito do que de ter feito. Então, e nesse fazer a gente vai errar. Mas quando você errar, aprenda com o erro, cresça a partir daquele erro. Mas os nossos erros, eles também fazem parte daquilo que nós somos hoje.
Uma vez eu ouvi uma frase assim, os meus erros são as minhas dádivas. Eu fiquei pensando, não, mas que palhaçada essa frase aqui. Não sei quem escreveu, eu li de relance, mas eu fiquei pensando, como assim os meus erros são as minhas dádivas? Não é que eu considero que é algo divino, algo especial. Não, mas os nossos erros, eles também podem nos tornar pessoas melhores. Acredite nisso. Os nossos erros também podem nos tornar pessoas melhores. Então, se perdoe. Tem gente que não se perdoa. Se perdoe. Mas principalmente, ou também, perdoe. Porque quem perdoa se liberta, quem perdoa se restaura emocionalmente, quem perdoa é livre. A pessoa que perdoa, ela é livre. E quem não perdoa está preso, está amarrado. E pior, gente, está se afastando da graça de Deus. Volta para o texto lá, por favor. Quem não perdoa acaba se afastando dessa graça. E como nós precisamos da graça do Senhor. Segui a paz com todos. Sigam a paz com todos. Olha como é sério. Vamos para Mateus. Olha a comparação que Jesus faz aqui ensinando. É Mateus 5, se eu não me engano. Vamos ver qual é o versículo aqui. Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Está lá nos 10 mandamentos, é disso que ele está se referindo. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, ofender alguém, estará sujeito ao que, gente? Então para de ofender as pessoas. Olha o que Jesus diz. Olha, porque nós estamos no tempo da graça. Não brinca com a graça, gente. Jesus, quando ele reeditou os mandamentos, não ficou melhor. Ficou pior. Porque antes era quem matava. Mas ele diz, eu porém vos digo, que não é para julgar, não é para insultar, e não é para chamar de tolo, porque vai estar sujeito ao que, gente? Ao inferno de fogo. 23. Se, pois, agora observe bem, ao trazeres ao altar a tua oferta, eu falei sobre perdoar, eu falei sobre perdoar-se, e agora eu vou falar um outro aqui, que esse é bandido. Aprenda a pedir perdão. Ao trazeres ao altar a tua oferta, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vocês estão ali com um problema, deixa diante do altar a tua oferta, te reconcilia com teu irmão e depois volta e faz a tua oferta. Uma vez isso aqui aconteceu comigo, fato verídico. Eu tinha me incomodado demais com o irmão. Sabe aquele irmão que te ofende, mas nem sabe o que te ofendeu? Vocês conhecem alguém assim? Alguns conhecem, né? A pessoa tinha me... e daí eu tô com a oferta separada, que nem eu tô com a minha no bolso, eu sempre me organizo na questão da oferta. E aí, tinha um pastor de fora pregando, e ele diz o seguinte, hoje nós vamos viver a palavra de uma forma mais prática. Até então tudo bem, né? Legal, vamos viver a palavra, uma benção, amém. Agora você pega a sua oferta, você que tem algum problema com alguém, você vai pegar a sua oferta e você vai trazer aqui diante do altar, e vai deixar aqui. E a gente foi. Botamos a oferta lá, e voltamos para o lugar. Até aí estava tudo bem. Aí ele disse assim, agora se você tem alguma coisa contra alguém, você vai pedir perdão. E se essa pessoa possivelmente não está aqui, então você pede perdão a Deus. Mas se por acaso essa pessoa está aqui, você vai lá pedir perdão para essa pessoa. Ai meu Deus, agora me complicou.
porque eu sabia que ele estava no culto. Era um culto de quarta-feira, que nem hoje. E aí, gente, eu já tinha ido, botado minha oferta no altar, eu disse, Deus, agora não posso ir lá, vou deixar minha oferta lá. Alguém vai botar para dentro do buraco lá o negócio. E aí eu fui até ele e disse, cara, aquele dia, tal coisa, tal situação, ele, sabe, teve que quase que fazer uma força para lembrar. Eu disse, tu me desculpa porque eu não sabia que aquilo tinha te incomodado tanto. Eu disse, quem bate normalmente não se lembra depois, né? Mas quem apanha não esquece, não é? É mais ou menos assim a vida, né? E daí, enfim, me reconciliei com ele, mas, gente, eu estou falando para vocês aqui agora, parece fácil, né? Faz isso aqui, quero ver. Faz isso na prática. Abençoados foram os que não estava lá o outro para pedir perdão. Mas, gente, precisa muita capacidade para perdoar. E precisa muita coragem para pedir perdão. E a maioria das pessoas vive os dois contrários. Não desenvolve essa capacidade de perdoar e está lá com aquele coração amargurado, contaminando outras pessoas. Tem uma frase que diz assim, quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro que de Paulo. Cuidado com quem fala mal de pessoas para você. O apóstolo tem uma frase que, de tanto ele falar, eu decorei. Quem está bem, não fala mal. Preste atenção quando você está muito bem. Sabe aquele dia muito bom muito bem, você está assim, felizíssimo. E alguém vai falar mal de você. Qual é a sua ação? Tá certo, todo mundo erra, todo mundo falha. A gente não é assim. Vida que segue. Deixa ele, deixa ela, segue a tua vida. Né? Aquela coisa assim. Mas quando a gente está mal e alguém vem e fala mal de alguém. A ideia é que isso termine em você. Não leve adiante isso, gente. Porque o que vai acrescentar na sua vida, você se deixar contaminar pelo problema de outras pessoas, pelo erro de outras pessoas, pela fofoca de outras pessoas, o que isso vai acrescentar na sua vida? Nada. Então, cuide com isso. E aí, segue ali. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido para a prisão. Por quê, gente? Se você pegar, Jesus ensinou, acho que foi, não lembro se é Lucas ou o próprio Mateus, mas que vai falar da parábola do credor incompassivo. Ele devia muito, e ele ia ser preso, e daí ele clamou, e o Senhor dele perdoou. E uma pessoa devia muito pouco para ele, e ele não perdoou. E aí quem viu, quem sabia que ele tinha sido perdoado, mas não perdoou, foi lá e contou. Olha, tu perdoou toda aquela dívida. Mas ele, uma pessoa devia muito pouco para ele, e ele não perdoou. E aí, qual foi a consequência? Ele foi preso e foi levado para torturadores. É o que a palavra no grego significa. Ele começou a ser torturado. Que tortura é essa, gente? São opressões malignas. Quem não perdoa é oprimido pelo maligno, porque não resolve isso dentro de si. Gente, mal resolvido é o diabo. E aqueles que são inspirados por ele, aqueles que dão ouvido à voz dele. E é tão forte isso, para encerrar lá em Mateus 6,14, quando os discípulos pedem para Jesus os ensinar a orar, ele ensina o Pai Nosso e diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí na sequência, ele conclui, a gente não ora essa parte, ó. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E quem não é perdoado, não anda em comunhão com Deus, não tem essa proteção de Deus, não tem essa graça de Deus na vida.
Então, perdoe, se perdoe. Tenha essa capacidade de perdoar e de se perdoar. E tenha coragem de pedir perdão àqueles a quem você feriu e a quem você ofendeu. Não, mas eles nem estão aqui. Peça perdão a Deus, mas corrija isso na sua vida, porque quando nós perdoamos, nós produzimos descanso e paz dentro de nós. Nós vivemos aquele texto, seguir a paz com todos. Vamos nos colocar de pé? A maior cura interior que nós podemos ter é perdoar. É perdoar. Quem perdoa, cura o seu interior. É se perdoar. Quando você se perdoa, você cura o seu interior. E quando você pede perdão, são ações, gente, que vão curando a nossa vida. Tem pessoas que assim como eu, não tem grandes problemas com outras pessoas. Eu tenho uma conclusão, assim, que meu grande inimigo mesmo é o diabo. Eu não sou uma pessoa que construo inimizades. Mas tem coisas que me incomodam, como... E não é por causa das pessoas, é por causa de mim, porque eu sou ser humano. Se você ir passar uma semana no zoológico, você não vai se incomodar. Mas se você ficar um dia inteiro com uma pessoa, alguma coisa que ela fazer, vai te incomodar. Não é verdade? Então o problema é que somos humanos. Somos falhos. Temos falhas de conduta, falhas de comportamento. O problema é que, às vezes, até tentando fazer o bem, como disse Paulo, a gente encontra um mal que está em nós. Paulo disse isso. Às vezes, tentando fazer o bem, eu encontro o mal que está em mim. Só que a mesma coisa que há em mim, há no meu próximo. Eu acho tão interessante, as pessoas falam das outras pessoas, mas olha para a sua vida. Olha quanta coisa nós também temos que melhorar, nós também temos que mudar. Por isso que Jesus disse, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Não condeneis, para que vocês não sejam condenados. Pare de olhar para os outros com um olhar que condena. Olhe para as pessoas através da misericórdia. Gente, se Deus não olhasse para nós por meio da cruz, nenhum de nós iríamos alcançar a graça de Deus. Mas Deus, quando Ele olha para o seu povo, Ele olha para nós através do sacrifício de Jesus. Ele sempre olha através da cruz. Porque se Ele olhar para nós, a gente estava perdido. Mas Ele olha para a cruz. Olhe para as pessoas também através da cruz. Olhe através da cruz. E se Deus nos traz essa palavra, eu acredito que tem pessoas que precisam se perdoar. Se perdoar. Aprenda com aquele erro. Corrija a sua vida. Não cometa aquele erro novamente. Mas se perdoe. Se perdoe. Tem pessoas que não conseguem ir para frente por causa de uma decisão errada que cometeu no passado. Gente, não se perdoar, sabe, é como você andar com um peso nas pernas. Essa é a verdade. Se você não se perdoa, você anda pesado, você anda arrastando uma bagagem por um erro que você cometeu. Quebra isso. Quebra isso. Quebra também, arranca essa raiz de amargura que está dentro de você.
por aquilo que alguém fez para você, aquilo que alguém fez contra você. Não estou dizendo que essa pessoa não é culpada. Aquilo que ela plantou, ela vai colher. Mas o diabo, ele é tão diabo mesmo, que ele faz a gente pensar que a nossa indignação vai tornar a vida daquela pessoa melhor. Não vai, gente. Pior, aliás. Não vai. Não vai. Não vai. Não perdoar é uma ideia muito maligna na sua e na minha mente, na nossa mente. Por quê? Porque quando eu não perdoo, quem sofre sou eu, quem se machuca sou eu. O preso sou eu, o doente sou eu. Então perdoe, não pelo outro, perdoe, porque se Deus nos orienta a perdoar, é porque isso é o melhor para nós. E a gente é corajoso para fazer tanta besteira, tanta bobagem. Seja corajoso para pedir perdão. Porque como o orgulho, desde o Éden, o orgulho nasce de geração em geração. As pessoas têm dificuldade. Eva botou a culpa na serpente. Adão colocou a culpa em Eva. Pare de colocar a culpa nos outros. Eu fiz, mas ele fez. Aconteceu porque ele... E assim vai a humanidade. Eu acho tão interessante a coragem da gente. Tem muita gente corajosa, meu chapéu. Coragem de falar, coragem de bater, coragem de xingar, coragem de falar besteira na internet. É tanta coragem, é tanta coragem. Quero dizer, essa coragem é do inferno. Mas não tem coragem de pedir perdão. Essa coragem a pessoa não tem. Conheço tanta mulher corajosa, homem corajoso, mas sua coragem está te levando para a perdição, para a destruição. Seja corajoso e corajosa para pedir perdão. Tenha essa coragem. Tenha essa humildade. As pessoas dizem, eu sou humilde caramba. Não reconhece nem os seus erros. Seja humilde e corajoso para pedir perdão. Perdoe, perdoe-se. Amém? Pai, no nome de Jesus, quero te louvar pela tua palavra, que foi derramado como chuva sobre a terra, ela veio sobre os nossos corações. Senhor, não queremos nos afastar da tua graça. Eu não quero me afastar da tua graça, Pai. Por isso eu peço pela minha vida e oro por aqueles que estão aqui comigo nessa noite, por aqueles que estão nos assistindo, aqueles que assistirão essa mensagem. Senhor, nos ajuda a termos essa humildade e essa coragem de reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas e pedirmos perdão àqueles a quem ferimos. E eu peço, Pai, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações para que nós possamos olhar além dos nossos agressores, além daqueles que nos feriram, Pai. Nós possamos olhar para o contexto da vida e da realidade de cada um deles. E que nós possamos perdoá-los, Pai. Para que nós sejamos livres, que nós possamos liberá-los também, Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor também trabalhe na vida deles. Pai, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor nos dê essa graça pelo Teu Espírito Santo, assim como essa graça estava sobre a vida de Estevão, que mesmo diante da morte, pelos seus agressores, ele os perdoava.
Nos ajuda, Pai. Nos ajuda para que nós possamos perdoar, que nós possamos nos perdoar, Pai. Pelos erros que nós cometemos, que talvez prejudicaram tanto a nós, quanto pessoas que nós amamos. Senhor, que esses erros não sejam uma corrente que nos prenda ao passado. Que nós possamos nos perdoar, quebrar essa corrente, para que nós possamos, aprendendo com esses erros, seguir em frente, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Pai, para que a graça do Senhor, mais uma vez, seja derramada sobre as nossas vidas, Pai. E que nós possamos seguir a paz com todos e a santificação. Que nós possamos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Compreender as pessoas assim como o Senhor nos compreende. Usar de misericórdia como o Senhor também é misericordioso com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti nessa noite. Dá-nos a Tua graça, para que nós possamos, ó Deus, trabalhar o perdoar, o perdoar-se e o pedir perdão na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que, ó Deus, a disposição de cada um possa trazer cura. Senhor, que a disposição de cada um em aplicar esse princípio na sua vida, possa trazer libertação, possa trazer a cura para o interior, possa trazer a paz para o coração, a paz para a vida. Pai, no nome de Jesus, que isso possa restaurar, ó Deus, o coração o emocional, a história de cada um que está ouvindo e recebendo, e vai buscar, Senhor, viver essa verdade na sua vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro, abençoando a todos, e pedindo, Pai, continua trabalhando esse princípio nas nossas vidas. Senhor, porque entendemos pela Tua palavra, que aquilo que o Senhor nos orienta, vai trazer bênçãos para a nossa vida, Pai. Oramos agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.